A pessoa em quem você não para de pensar. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. A pessoa em quem você não consegue parar de pensar realmente se importa com você. Mesmo que tudo entre vocês pareça confuso, incerto ou difícil de compreender neste momento, existe uma razão mais profunda para essa pessoa continuar voltando aos seus pensamentos repetidamente. Não é acidente, não é coincidência. Algo significativo está mantendo essa conexão viva dentro do seu mundo interior. Essa pessoa aparece na sua mente por um motivo claro. Mesmo quando você não faz nenhum esforço para pensar nela, ela chega até você nos momentos de silêncio, quando o barulho do mundo se afasta e sua mente finalmente descansa. Ela aparece nas pequenas pausas entre seus pensamentos habituais. Naqueles segundos antes de dormir, quando sua guarda está completamente baixa. Às vezes, ela surge no meio de um dia comum, enquanto você realiza atividades normais, sem nenhum aviso. Se você não consegue parar de pensar em alguém, mesmo quando tenta, saiba que essa mensagem foi feita para você. Você pode estar trabalhando, conversando com alguém, rindo com amigos ou se sentindo tranquilo e, de repente, o rosto dessa pessoa aparece na sua mente sem convite. A voz dela, o sorriso ou uma memória especial conectada a ela surge dentro de você sem nenhuma força ou esforço. Acontece de forma natural e suave, por conta própria. Você pode ter tentado muitas vezes afastar esses pensamentos. Pode ter se dito com firmeza que era hora de seguir em frente, que pensar nessa pessoa não serve mais a nenhum propósito útil na sua vida. Pode ter se lembrado repetidamente da confusão, da distância ou do longo silêncio que existe entre vocês dois. Em alguns momentos, você pode ter questionado seriamente os próprios pensamentos. Pode ter se perguntado se está imaginando algo que não é real, ou se está se apegando à esperança sem nenhuma razão sólida. Pode ter se perguntado por que essa pessoa ainda importa tanto quando nada parece claro ou resolvido entre vocês. Mesmo assim, não importa o quanto você tente se distrair com outras coisas, ela continua voltando à sua mente de forma constante. Mesmo quando você se diz completamente pronto para encerrar tudo, mesmo quando se sente forte por um tempo, ela permanece quietamente presente dentro de você. Isso não é coincidência e não é sinal de que algo está errado com você. Não significa que você está preso, desesperado ou incapaz de soltar o passado. Significa que existe um vínculo que ainda não foi completamente resolvido na história de vocês dois. Significa que algo emocional ainda existe entre vocês, tenha sido dito em voz alta ou não. Em décadas de prática clínica, aprendi que conexões como essa não são criadas apenas pela lógica ou pelo planejamento cuidadoso. Elas não são controladas pela força de vontade, por mais forte que ela pareça. Elas se formam em um nível mais profundo, onde emoção, memória e significado real se encontram ao longo do tempo. Quando alguém continua aparecendo em seus pensamentos sem nenhum esforço da sua parte, muitas vezes significa que existe uma energia emocional inacabada ainda presente entre vocês dois. Algo foi sentido profundamente, mesmo que nunca tenha sido totalmente expresso em palavras ou ações. Algo foi compartilhado entre vocês, mesmo que nunca tenha sido claramente definido ou nomeado. Essa pessoa pode estar pensando em você também, mesmo que não entre em contato ou fale abertamente sobre seus sentimentos agora. Os pensamentos nem sempre viajam em palavras faladas ou mensagens. Os sentimentos nem sempre se mostram através de ações diretas. Às vezes, as pessoas carregam emoções em silêncio
porque se sentem inseguras sobre o que fazer com elas. Podem se sentir sobrecarregadas, com medo ou incertas sobre o futuro. Podem não saber exatamente como agir sobre o que sentem. Então guardam tudo por enquanto. Mas só porque ficam em silêncio não significa que estão vazias de cuidado ou emoção em relação a você. Você pode senti-las em momentos inesperados durante o dia ou a noite. Pode sentir uma onda repentina de emoção, como calor, tristeza ou saudade, sem saber exatamente por que ela chega. Pode se sentir conectado a ela mesmo quando existe distância física ou emocional separando vocês dois. Isso não é apenas sua imaginação pregando peças na sua mente. Conexões emocionais fortes frequentemente operam abaixo da superfície de maneiras difíceis de ver claramente. Elas não seguem regras claras nem cronogramas esperados na vida. Existem quietamente enquanto influenciam seus pensamentos e sentimentos de maneiras difíceis de explicar completamente. Você não é fraco por se sentir assim, porque você é simplesmente humano em todo o sentido da palavra. O cuidado profundo não desaparece só porque você decide com a mente que deveria acabar. O coração não segue em frente simplesmente porque a mente manda. Quando algo significativo tocou você, deixa uma marca duradoura dentro de si, e essa marca permanece até ser completamente compreendida, curada ou gentilmente transformada ao longo do tempo. Isso não significa que você deve esperar indefinidamente ou ignorar suas próprias necessidades e crescimento. Significa apenas que o que você sentiu entre vocês era muito real e importante. Significa que o vínculo verdadeiramente importou na sua história de vida. A confusão não cancela o amor nem apaga sua presença. O silêncio não apaga a emoção que ainda vive. A distância nem sempre significa ausência completa de sentimento do outro lado. Às vezes significa que existe medo, incerteza ou uma luta interior acontecendo do outro lado dessa conexão. Você pode nunca receber respostas claras dessa pessoa, ou um dia pode recebê-las de repente. Mas independente do que aconteça a seguir, sua própria experiência permanece completamente válida e verdadeira. Os pensamentos que você tem não são aleatórios nem sem sentido. As emoções que você sente não são sem significado. Elas fazem parte de uma história que tocou você profundamente e mudou algo dentro de você. E se essa pessoa continua vivendo em seus pensamentos, é porque algo entre vocês ainda não fechou completamente. Isso não significa que precisa continuar para sempre da mesma forma. Significa simplesmente que importou muito. E as coisas que importam, sempre, levam tempo para se assentar com paz no coração. Seja gentil consigo mesmo durante esse período. Não julgue seus pensamentos com dureza, nem apresse seus sentimentos para terminarem rapidamente. A compreensão, muitas vezes, chega devagar e naturalmente com paciência. Às vezes, o propósito de uma conexão não é durar para sempre, mas transformar você, ensinar lições importantes e lembrá-lo da sua capacidade de sentir profundamente. Mesmo na confusão e mesmo no silêncio, essa conexão ainda tem significado real para os dois lados. Quando alguém ocupa seus pensamentos tão profundamente e consistentemente ao longo do tempo, geralmente significa que o fio emocional entre vocês ainda está vivo e ativo. Mesmo que não falem mais regularmente, mesmo que as circunstâncias os tenham separado e mesmo que o silêncio tenha durado muito mais do que qualquer um de vocês esperava, sua mente não está simplesmente se agarrando ao passado sem razão. O seu coração está respondendo a algo que parece inacabado entre vocês. Há algo entre vocês que nunca chegou a um fim ou resolução claros. Os seres humanos não são perturbados pelo que está completo e resolvido. Somos perturbados pelo que permanece aberto, confuso e emocionalmente irresolúvel em nossas vidas. Você pode notar
que pensa nela quando algo bom acontece na sua vida e você quer compartilhar a alegria. Quando experimenta uma pequena vitória, um momento engraçado ou algo belo, ela vem à mente como a pessoa a quem você quer contar imediatamente. Você imagina compartilhar pequenos detalhes do seu dia com ela, porque essas coisas parecem sem importância na superfície, mas se sentem significativas por dentro. Você se pergunta como ela está se sentindo, mesmo quando sua própria vida está cheia e ocupada com muitas atividades. Às vezes você sente um estranhamento, não apenas em direção à presença física dela, mas em direção à energia dela, ao mundo emocional dela e ao estado interior dela. Esse tipo de atração acontece quando duas pessoas estão emocionalmente sintonizadas na mesma frequência, mesmo através da distância e do silêncio. O que a maioria das pessoas não percebe é que os vínculos emocionais não desaparecem simplesmente porque a comunicação para repentinamente. O silêncio não apaga a conexão nem os sentimentos compartilhados. A distância não cancela o apego emocional construído ao longo do tempo. Quando duas pessoas se conectam em um nível profundo, esse vínculo deixa uma marca no inconsciente. E o inconsciente não opera por lógica simples ou limites de tempo rígidos. Ele opera por significado, emoção e negócios inacabados que precisam de atenção. Se você ainda está pensando nessa pessoa, é porque uma parte de você sabe que a história ainda não está completamente escrita. Há algo mais que quero compartilhar com você a partir do que observei ao longo de décadas acompanhando pessoas em momentos de dor emocional profunda. Existem pessoas caminhando por aí carregando anos de luto silencioso que ninguém jamais notou. Pessoas que aprenderam a parecer emocionalmente independentes porque depender dos outros uma vez as destruiu. Pessoas que secretamente anseiam por ternura, mas entram em pânico no momento em que a recebem de forma consistente. Pessoas que esqueceram como confiar em um amor calmo porque o caos se tornou familiar para elas. Se essa pessoa verdadeiramente a ama, a batalha interior dela pode ser muito mais profunda do que você consegue ver atualmente. Mas existe outro lado dessa verdade que você não pode ignorar. O amor sozinho não é suficiente sem crescimento emocional. Você não pode salvar alguém de seus próprios padrões inconscientes se ela se recusa a confrontar a si mesma. Você não pode sacrificar indefinidamente o seu bem-estar emocional, esperando que o seu amor cure o medo de outra pessoa. A conexão real exige responsabilidade emocional mútua. A compaixão importa sim, mas o autorrespeito também. Algumas pessoas carregam feridas de relacionamentos anteriores que ainda as afetam. Algumas estão presas entre responsabilidade e desejo em suas vidas atuais. Algumas se sentem indignas do amor que sentem, e algumas acreditam que precisam se consertar antes de permitir a proximidade novamente. A mente frequentemente retorna ao que o coração não consegue resolver facilmente. É por isso que essa pessoa aparece em seus pensamentos quando você está calmo, quando está quieto ou quando está emocionalmente aberto, sem distrações. À noite, quando as distrações desaparecem, o inconsciente fala com mais clareza do que durante as horas agitadas. Durante o dia, quando sua guarda está baixa, a mesma coisa natural acontece sem força. Isso não é você forçando o pensamento para dentro da sua mente. Ele surge por conta própria de lugares mais profundos. Esse é um detalhe importante de se lembrar sempre. Os pensamentos que chegam sem convite frequentemente vêm de camadas emocionais mais profundas dentro de você. Há também outra coisa acontecendo abaixo da superfície. Quando essas memórias surgem, quando você pensa nessa pessoa, você não está apenas pensando em quem ela é como pessoa. Você também está pensando em quem você era quando se sentia conectado a ela de formas especiais.
Certas pessoas despertam partes de nós que permaneceram adormecidas com outros antes. Elas refletem algo de volta para nós que parece familiar, significativo ou verdadeiramente vivo por dentro. Perder acesso a esse reflexo pode parecer perder uma parte de si mesmo por um tempo. É por isso que a saudade parece mais profunda do que uma simples atração. A distância entre duas pessoas que se importam muitas vezes existe não porque o amor está faltando, mas porque o timing, o medo ou o conflito interior estão no caminho por enquanto. Se você sente que algo está impedindo os dois de se aproximarem, esse senso geralmente é preciso e vale a pena notar. Quando as emoções permanecem ativas sem resolução, a psique mantém a conexão viva até encontrar compreensão ou encerramento. Você também pode sentir momentos de confusão emocional de tempos em tempos. Um dia você se sente forte e desapegado de tudo, e no dia seguinte, um pequeno lembrete traz tudo de volta com força. Essa flutuação é normal e faz parte do processo. Significa que sua mente consciente está tentando protegê-lo, enquanto sua mente emocional ainda está conectada por baixo. Essas duas partes nem sempre concordam perfeitamente entre si. A cura não significa forçar-se a esquecer completamente. Significa entender por que o vínculo existe e o que ele está pedindo de você nesta fase. Às vezes a conexão permanece porque há uma lição a ser aprendida com ela. Às vezes permanece porque a comunicação não foi concluída entre vocês. E às vezes permanece porque os dois estão crescendo lentamente em direção à mesma verdade emocional, mesmo que não estejam prontos ao mesmo tempo. O timing emocional raramente é sincronizado perfeitamente na vida. Se você sente que ela o ama, mas permanece distante, é provável que esteja travando uma luta interna própria. Ela pode sentir a mesma atração que você sente em direção a ela, pode pensar em você mais do que você imagina, pode se perguntar se você ainda se importa profundamente com ela também, mas em vez de se aproximar imediatamente, ela hesita por muitas razões. Essa hesitação muitas vezes vem do medo da perda, do medo da rejeição ou do medo de mudar a situação atual da vida muito rapidamente. O amor nem sempre se anuncia em voz alta com grandes gestos. Às vezes se esconde atrás do silêncio e de passos cuidadosos. Às vezes espera atrás da cautela pelo momento certo. Às vezes observa quietamente, esperando a hora perfeita para dar um passo sem risco. A ausência de ação nem sempre significa a ausência de sentimento da parte dela. O que mais importa agora não é tentar controlar completamente o resultado final, é entender o que a conexão está mostrando a você sobre si mesmo e sobre o seu próprio crescimento. Pode estar ensinando paciência de maneiras importantes, pode estar ensinando autoestima e força interior, pode estar pedindo que você pare de correr atrás e comece a confiar mais no processo, ou pode estar preparando você para receber clareza quando o momento for certo. Seja isso clareza através de reencontro ou de uma libertação gentil, você não é tolo por se sentir assim. Você não é fraco por pensar nessa pessoa tão frequentemente. Você está respondendo a um vínculo que existe além da lógica superficial e das explicações simples. A mente tenta explicar com razões, mas o coração reconhece instantaneamente como real. Quero te convidar para algo especial. Ao longo dos anos, criei um espaço onde acompanho de perto pessoas que estão nesse exato ponto da vida lidando com conexões profundas, emoções não resolvidas e o processo de se entender com mais clareza. É o meu canal de membros aqui no YouTube, um lugar onde vamos muito além dos vídeos públicos. Se o que você sentiu ao ouvir isso ressoou em você, talvez seja um sinal de que você está pronto para aprofundar essa jornada comigo. Fico feliz em te ver por lá. Quando algo verdadeiramente importa na vida, não desaparece facilmente nem rapidamente.
Se ela o ama e a distância permanece por enquanto, então o tempo e o crescimento interior estão fazendo um trabalho importante nos bastidores em vocês dois. Permita que os pensamentos passem sem julgamento duro sobre si mesmo. Não force um significado extra sobre eles, mas também não os descarte sem reflexão. Preste atenção em como você se sente quando ela aparece na sua mente, como calma, calor, tristeza, saudade ou esperança, porque tudo isso carrega informação útil. Suas emoções estão falando com você claramente nesses momentos. Lembre-se desta verdade importante. O que é feito para você não exige luta constante nem dor. Pode exigir paciência, mas não vai exigir que você abandone a si mesmo ou as suas necessidades. Seja esta conexão algo que evolui para algo concreto ou que gradualmente se dissolve com o tempo, ela está moldando você de maneiras que você ainda não consegue ver ou entender completamente. E se um dia a distância se fechar naturalmente, será porque ambos finalmente estarão prontos para se encontrar sem o medo impedindo o caminho. Até lá, confie que o que você está vivenciando tem significado real, mesmo que o significado ainda não esteja completamente claro neste momento. Quando você pensa em alguém repetidamente, quando a presença dessa pessoa permanece em sua mente da manhã até a noite, muitas vezes existe uma conexão silenciosa acontecendo abaixo da vida cotidiana. Muitas vezes essa pessoa também está pensando em você, mesmo que nunca diga em voz alta nem admita completamente para si mesma. Sim, ela a ama, mesmo que essas palavras nunca tenham sido ditas entre vocês. O amor nem sempre aparece de formas óbvias que todos conseguem ver claramente. Não chega sempre como ações claras, movimentos ousados ou decisões confiantes de imediato. Às vezes o amor se mostra no silêncio e na paciência. Às vezes se mostra na espera por um timing melhor. Às vezes se mostra na contenção cuidadosa para proteger o que importa. A pessoa em quem você não para de pensar pode sentir um amor muito profundo por você. De fato, esse amor pode ser forte, pesado e constante dentro dela, mas o amor nem sempre significa que ela está pronta para dar um passo à frente imediatamente. Prontidão e amor não são exatamente a mesma coisa em toda situação. Alguém pode amá-lo de todo o coração e ainda se sentir incapaz de se aproximar mais neste momento por razões pessoais. Ela pode se sentir indigna de você, como se você fosse bom demais, gentil demais ou completo demais para ela agora. Pode ter medo de machucar você porque sabe o quanto a conexão parece frágil e preciosa. Pode acreditar que o timing está errado, que a vida está complicada demais no momento, ou que as circunstâncias ainda não estão alinhadas adequadamente. Pode estar carregando velhas feridas que nunca foram totalmente curadas. Dor de relacionamentos passados, decepções, traições ou perdas ainda vive quietamente dentro dela e afeta suas escolhas. Pode ter medo de que, se aproximar mais, possa perdê-lo completamente de alguma forma. Então, em vez de se mover em direção a você abertamente, ela pausa e recua. Em vez de se estender, hesita com cuidado. Em vez de confessar o que sente com força, mantém isso por dentro para se manter segura. Isso não é porque ela sente pouco demais por você, é porque sente muito demais e isso a sobrecarrega. Quando os sentimentos são superficiais, as pessoas agem sem pensar muito. Quando os sentimentos são leves, as pessoas assumem riscos facilmente, sem preocupação. Mas quando o amor é real e toca algo profundo por dentro, as pessoas se tornam cuidadosas e ponderadas. O medo começa a sussurrar perguntas em suas mentes. Quando o amor se sente significativo e como se pudesse mudar tudo que é importante, as pessoas desaceleram naturalmente.
tornam-se conscientes do que está verdadeiramente em jogo. Começam a pensar sobre responsabilidade, impacto e o que poderia dar errado se não for bem gerenciado. Muitas pessoas se perguntam por que a distância pode existir, mesmo quando o amor está presente e é forte. Essa distância não é criada pela falta de emoção ou cuidado, é criada por uma luta interna acontecendo dentro dela. De um lado do coração, ela o sente fortemente e percebe sua presença, sua energia e sua importância para ela. Do outro lado, ela sente pressão, medo, responsabilidade e dúvida puxando em direções diferentes. Esses dois lados puxam um contra o outro, criando tensão e confusão por dentro. Ela pode se fazer perguntas difíceis repetidamente sobre o futuro. O que acontece se eu não conseguir dar a ele o que ele merece? E se eu o desapontar? E se eu arruinar algo lindo entre nós? E se eu não estiver curada o suficiente para seguir em frente com segurança? Essas perguntas não vêm da indiferença. Elas vêm de se importar profundamente e entender que o amor tem peso e consequências reais. Então ela escolhe a distância como uma forma de proteção por enquanto. Não proteção de você pessoalmente, mas proteção das próprias emoções avassaladoras. Ela recua não porque não quer você, mas porque está sobrecarregada por quanto verdadeiramente quer você em sua vida. Às vezes, a distância é a única maneira que ela conhece de gerenciar sentimentos que parecem grandes demais para lidar facilmente. Ela pode não ter aprendido como amar com segurança sem que o medo tome conta. Pode não confiar totalmente em si mesma com algo que importa tanto. Esse tipo de amor é confuso para quem espera pacientemente do outro lado. Pode fazer você questionar a si mesmo e aos próprios sentimentos às vezes. Pode fazer você se perguntar se a conexão é real ou apenas imaginada em sua mente. Mas o amor real nem sempre se mostra de formas perfeitas e fáceis que todos esperam. Às vezes aparece quebrado, hesitante e com medo de avançar rápido demais. Às vezes se esconde atrás de lógica e desculpas práticas por um tempo. Às vezes escolhe esperar em vez da ação imediata para evitar erros. A pessoa que o ama profundamente, mas permanece distante, muitas vezes se sente dividida todos os dias por dentro. Pensa em você quando acorda e quando adormece à noite. Seu nome cruza a mente dela em momentos quietos ao longo do dia. Ela reproduz conversas antigas em seus pensamentos. Imagina o que poderia ser possível entre vocês e então o medo a puxa de volta para a cautela. Esse vai e vem pode ser exaustivo para ela, mesmo que você nunca veja a luta diretamente. Ela pode acreditar que precisa se consertar antes de poder oferecer amor adequadamente. Pode sentir que precisa ser mais forte, mais estável ou mais completa como pessoa primeiro. Pode acreditar que você merece alguém mais preparado para um relacionamento saudável. Então ela se afasta, esperando que a distância proteja vocês dois ao mesmo tempo da dor. Mas o amor que é contido não desaparece completamente. Ele permanece vivo por dentro, cresce quietamente à sua maneira, espera por condições melhores e, mesmo no silêncio, continua existindo com força. Mesmo à distância, permanece presente e significativo. O amor nem sempre parece busca ativa ou contato constante. Às vezes parece contenção, espera cuidadosa e alguém travando os próprios medos todos os dias, enquanto ainda o abraça firmemente em seu coração.